abordar esse tema que parece corriqueiro, mas que tem sempre uma novidade para mostrar para a gente. Eu convido, então, para essa noite, para moderar essa mesa, essa sessão, a doutora Ana Tereza Pulgas de Carvalho, que também é uma sócia titular da SOBED, professora titular e coordenadora da disciplina de gastroenterologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, e atual presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. Doutora Ana Tereza, é um prazer ter você aqui com a gente e vamos dar início, então, para a gente não se alongar muito, porque uma segunda-feira todo mundo deve estar cansado. Enfim, vamos começar a nossa sessão. Boa noite. Muito boa noite, obrigada, Rosane, obrigada pelo convite, é uma honra estar participando dessa primeira sessão da SOBED Rio, ainda mais falando sobre esse tema tão importante do câncer coloretal. Então, a nossa sessão hoje vão ter 4 palestrantes, eu vou apresentando um a cada fala, e aí a gente vai deixar as perguntas para o final. Então, vamos começar com a doutora Giovana Zibete. A Giovana é coloproctologista, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e proctologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, membro do GDR. Muito prazer, Giovana. Ela vai nos falar sobre fatores de risco do câncer coloretal, genética, estilo de vida e fatores ambientais. Vamos lá, Giovana. Obrigada, Ana, obrigada. Uma boa noite a todos. Para a gente não perder mais tempo, eu já vou aqui compartilhar minha tela para a gente começar nossa aula. Compartilhar. Ixi, peraí. A gente testou, estava tudo ok. Agora eu não estou conseguindo compartilhar. É sempre assim, Giovana, tranquilo. A gente testou, né? Eu não estou conseguindo abrir a minha tela aqui. Você clicou em Share Screen, doutora? Sim, ó. E aí? Aparece o PowerPoint? Agora sim, vamos lá. Pessoal, Beleza. boa noite, então. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês no encontro de todas essas sociedades para a gente falar de um tema tão importante que é o câncer coloretal, né? Ainda mais no mês de março, que é o mês, então, que a gente chama mais atenção para a prevenção do câncer coloretal. Então, aqui um pouquinho mais das minhas formações, né? Para quem não me conhece, a Ana já me apresentou, né? Sou proctologista do Hospital dos Servidores. E aqui esse é o meu maior conflito de interesse, né? A alimentação é um valor muito forte na minha casa desde criança. E o meu pai era um advogado agrarista que defendia o pequeno e o médio produtor, que são realmente aqueles produtores que colocam a comida, produzem a comida para a gente no nosso dia a dia. Então, falando rapidamente o câncer coloretal, a gente teve recentemente notícias de várias pessoas famosas, não pelos seus feitos, mas sim por terem sofrido de câncer, inclusive alguns já nos deixaram, né? Então, é tão importante esse tema. No mundo e no Brasil, o câncer coloretal tem uma incidência muito alta, né? Então, ele está em terceiro lugar e na nossa região sudeste é o segundo lugar, é o segundo em incidência. E os grandes fatores de risco, a gente pode encontrar os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. A gente vai identificar, então, vários fatores que podem contribuir para o surgimento do câncer coloretal, e eu vou começar falando dos fatores de risco não modificáveis, que aqui a gente inclui, então, histórico genético. A partir de 2018, a Sociedade Americana de Câncer passou a indicar colonoscopia a partir dos 45 anos, porque se identificou que as pessoas com menos de 50 anos de idade, então, estavam apresentando uma incidência maior de câncer de intestino. E isso foi também, em 2021, absorvido pela Sociedade Americana de Coloproctologia. Nos Estados Unidos é bem estabelecido que os negros e aqueles de origem indígena são os que têm uma incidência maior de câncer de intestino. Com relação ao histórico pessoal, a gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais, principalmente aquelas que acometem o cólon, com a retocolite, dependendo da extensão, da gravidade da doença, do tempo de doença, esses pacientes apresentam uma incidência maior de cânceres e eles devem ser rastreados para isso, menos na doença de Crohn de cólon. E aquelas pessoas com histórico pessoal de mais de 20 adenomas ressecados durante a vida, histórico
de todos os tumores que estão relacionados a síndromes genéticas, e familiares de pacientes com síndromes genéticas devem ser avaliados. E isso a gente pode tentar incluir, então, uma avaliação com rastreio genético também, e um rastreio precoce. Então, a gente sabe que a maioria dos tumores coloretais, eles são esporádicos, eles acontecem por mutações genéticas em genes estabelecidos, mas que não têm um histórico familiar importante. E uma parcela desses pacientes vão ter síndromes com alterações genéticas pré-estabelecidas e mais precocemente em pessoas mais jovens, que é a característica dessas lesões. Então, a gente vê aqui quais são as mutações genéticas, e a gente vê que ela é mais importante nos tumores precoces e nos tumores nos tumores esporádicos, desculpa, o envolvimento, o fator ambiental, ele é muito mais importante. Aqui a gente vê algumas vias metabólicas, né, moleculares para o desenvolvimento do câncer de intestino, tanto esporádico como das síndromes hereditárias. E a gente sabe que a sequência adenoma-carcinoma acontece por alterações em alguns genes, e esses genes eles sofrem alterações epigenéticas do ambiente, principalmente, né, dos fatores de risco modificáveis. E também sabemos que de 20% a 30% dos pacientes com câncer esporádico vão ter um histórico familiar de câncer ou de pólipo. Por isso, a importância de uma boa anamnese e a gente questionar a respeito do histórico familiar desses pacientes. Histórico familiar, então, mais importante, que vai nos direcionar para um rastreio mais precoce. Então, são adenomas grandes, com maior componente viloso, com displasia de alto grau, parente de primeiro grau, então tem um risco maior, principalmente se for um familiar de menos de 50 anos, e a gente deve indicar, então, o rastreio desses pacientes 10 anos antes do caso índice, ou então aos 40 anos, e considerar uma avaliação genética com oncogeneticista. A gente tem as síndromes hereditárias polipoides e não polipoides. A mais comum das síndromes hereditárias é a síndrome de Lynch, que é uma síndrome não polipoide. Aqui a gente vê as síndromes polipoides com as suas características genéticas, e aqui a gente também listado as características genéticas e os tumores associados extraintestinais. E por que a gente deve pensar nesses tumores? Porque a gente deve fazer um rastreio mais precoce dos familiares portadores dessas lesões. Então, a gente deve começar com, por exemplo, síndrome de Lynch, que os pacientes têm tumores em torno dos 40 anos, então começar a fazer um rastreio a partir de 20, 25 anos. Na polipose familiar, que são tumores em pacientes bem jovens, né? Então, a gente indica a colonoscopia, ou a gente pode fazer uma reto-sigmoidoscopia em adolescentes já, né? 10, 12 anos, e eles vão acabar sendo submetidos à cirurgia bem precoce, antes dos 20 anos, porque tem uma incidência altíssima de câncer, né? E a polipose atenuada, a gente também vai fazer um rastreio mais precoce. Aqui são os critérios diagnósticos clínicos da síndrome de Lynch, para a gente pensar em fazer um rastreio. E o mais importante, no meu ponto de vista, para a gente falar em termos de saúde pública, são os fatores de risco modificáveis. E a gente tem aqui vários que são muito importantes, e eu vou destacar mais a alimentação, a obesidade e o sedentarismo. Então, todas as doenças crônicas não transmissíveis, inclusive o câncer, eles começam com um processo inflamatório. E vários fatores, quando associados, como obesidade, a disbiose, a dieta alterada, o estresse, a alteração do sono, todos esses fatores vão levar, então, à inflamação crônica subclínica com o desencadeamento de doenças crônicas. E a gente, ao longo da vida, vai ser submetido a vários estressores e nosso corpo vai reagir de forma diferente. Então, é muito importante avaliar com relação ao estilo de vida, uso de antibiótico, atenção à obesidade na criança e no adolescente, né? Porque a gente tem visto aí as crianças cada vez mais obesas, e isso a gente, pelo Vigitel, que foi um estudo, foi um inquérito telefônico com mais de 21 mil pessoas acima de 18 anos, e os números são alarmantes. 71% da população brasileira tem sobrepeso, e 1/4 da população obesidade. Então, isso é muito alto. E é muito significativo o baixo consumo alimentar de produtos de origem vegetal,
nessas pessoas. Inclusive, se a gente for questionar a orientação da OMS, que são 400 gramas ou 5 porções, ou seja, frutas, legumes e verduras, 5 tipos diferentes no dia, menos de um quarto da população consome. Felizmente, ainda o feijão ainda está sendo bastante consumido, mas os alimentos in natura e minimamente processados, 1/3 da população consome. E isso é importante para a gente fazer medidas, então, né, de saúde em termos mais amplos, né? Com relação à atividade física, a OMS apregou que deve ser feita pelo menos 150 minutos de atividade física vigorosa durante a semana, moderada durante a semana, e 75 minutos de atividade intensa. E essas atividades podem ser tanto atividade de tempo livre, no deslocamento para o trabalho, ou na escola, e na atividade ocupacional. E a gente vê que menos de 50% da população brasileira é ativa fisicamente. E isso, os homens ainda estão na frente das mulheres, né? As mulheres são mais sedentárias. E a gente tem que ver o seguinte: a população, grande parte da população perde muito tempo no deslocamento para o trabalho, e isso dificulta a realização de atividade física. Quando a gente fala de dieta, a gente fala em intestino, a gente fala de dieta, microbiota, os metabólitos que essa microbiota produz e os efeitos no intestino e os efeitos sistêmicos. Então, com relação à dieta, a gente sabe que uma dieta prudente, ou seja, uma dieta rica em vegetais, rica em baixo consumo de gorduras saturadas, rica em ômega 3, aumento de consumo de fibras e pré-bióticos e fitoquímicos dos vegetais, vão manter uma eubiose intestinal, com a manutenção da barreira intestinal, uma homeostase imune, então favorecendo ao equilíbrio local e sistêmico. Quando quando então se ingere muita quantidade de produtos dita de uma dieta ocidental, que é aquela dieta com baixa quantidade de vegetais, frutas, legumes, verduras, alta quantidade de carboidratos refinados, gordura, emulsificantes, né, produtos ultraprocessados, alta concentração de açúcar, causa uma disbiose. Essa disbiose vai favorecer o crescimento de bactérias, proteobactérias e bactérias mucolíticas, que vão destruir a camada de muco protetora do intestino, favorecendo, então, o aumento da permeabilidade intestinal, o afrouxamento das tight junctions, e isso favorece a inflamação crônica subclínica e doenças crônicas. Falando de alimentação, a gente fala muito de dieta, de fibra, né, na dieta, mas o que a gente tem que reforçar para relação à microbiota são os pré-bióticos, e a gente encontra pré-bióticos nas fibras fermentativas, nos oligosacarídeos, né, que são aqueles alimentos mais fermentativos, nos ácidos graxos de cadeia longa, no leite materno, por isso que é tão importante o aleitamento materno para as crianças, né, e os compostos fenólicos, que são aqueles componentes que as plantas produzem para se defender do ambiente. Então, aqui a gente pode observar a quantidade de compostos produzidos, então, pela microbiota, dependendo do substrato que ela recebe, né? Então, se ela recebe fibras, plantas, alimentos vegetais, ela vai produzir compostos benéficos para a saúde, e os mais comuns os mais conhecidos são os ácidos graxos de cadeia curta. E, por outro lado, se existe uma dieta com muita proteína animal e com muita quantidade de gordura, vão ser produzidos elementos que são tóxicos para a nossa saúde. Então, aqui são os ácidos graxos de cadeia curta, como a gente falou, o principal é o butirato. Quando a gente fala de prevenção de uso de ervas e especiarias na prevenção do intestino, é importante que essas ervas elas tenham um efeito no combate ao estresse oxidativo e à inflamação. E a gente pode ver aqui quais são as vias onde elas atuam. E os compostos mais comuns estudados para a prevenção do câncer a gente encontra em alimento, que é o alho, o açafrão da terra, gengibre, a linhaça, o gergelim e o feno grego. Então, é tão importante a gente ver que a gente precisa do alimento. E a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 2014. É um guia disruptivo, digamos assim,
porque ele modifica a classificação dos alimentos, em vez de utilizar uma pirâmide alimentar, ele utiliza a classificação nova. E esse guia foi replicado em outros países pela qualidade dele. E o que ele fala, além da alimentação, é da regionalização da alimentação, de acesso à informação, para dar informação para que as pessoas tenham escolhas mais saudáveis e que elas se alimentem de acordo com a sua cultura e seus hábitos regionais. E o grande mote desse guia alimentar prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. E a gente vê que no Brasil as pessoas adoram assistir programas de culinária, mas elas pouco cozinham. Aqui são os 10 passos do guia da alimentação para uma alimentação saudável. Eu vou voltar aqui rapidinho, porque eu coloquei um link, é fácil de achar o guia na internet. Então, aqui eu botei aqui, se alguém quiser, eu tenho o QR Code aqui para acessar diretamente o guia da população brasileira, que eu acho que vale muito a pena ler. Acho que todo mundo deve ter essa... E a classificação nova, então, o que que é? Ele é uma classificação feita pela USP, pelo Instituto Nupens, e ele classifica os alimentos em alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e ultraprocessados. E os alimentos processados e minimamente processados, eles não levam nenhum aditivo. Já os alimentos processados, eles recebem alguma alteraçãozinha para melhorar a conservação. Porém, os alimentos ultraprocessados, eles são, na verdade, produtos alimentícios, eles não são comida, porque eles têm aditivos químicos que dão aumento do paladar, que dão crocância, que dão cor, que dão textura, e são alimentos que a gente chama empacotados, são coisas que a gente encontra no supermercado que não estragam. Então, se não estraga, não é comida. Então, aqui falando então dos ultraprocessados, né? Então, o Carlos Augusto Monteiro, esse foi o chefe do Nupens. Então, qual é o problema dos ultraprocessados? Além da quantidade de aditivos que eles possuem, eles são densos em energia, ou seja, eles têm alta concentração de gorduras e calorias e carboidratos simples, eles têm baixa densidade de nutrientes e eles têm alta concentração de sódio. E aí, o que a indústria usa de subterfúgio para dizer que esses alimentos eles são benéficos? Ela adiciona, fortifica os alimentos com vitaminas e minerais. E, além disso, utiliza rótulos como light diet, argumentando que tem menos açúcar, que tem menos sal, que tem menos gordura, e utiliza adoçantes artificiais. E esses adoçantes artificiais vão interferir demais na microbiota intestinal. E a indústria do alimento é uma indústria muito lucrativa, porque é muito barato para eles produzirem, e apesar de que quando a gente vai ao supermercado, um alimento ultraprocessado, um macarrão que vem embaladinho, que fica pronto em 5 minutos, é mais barato que um pacote de macarrão normal, a população acaba tendo mais acesso a produtos ultraprocessados e industrializados do que alimentos in natura. Então, com relação aos efeitos dos ultraprocessados no intestino, o que é muito significativo, que eles, tanto os emulsificantes, que são aqueles que dão... deixam como os sorvetes, por exemplo, né? Fazem cremosidade nos alimentos. Os adoçantes artificiais, os corantes e as nanopartículas, como o dióxido de titânio, eles promovem desbiose intestinal, alteração do muco intestinal e hiperpermeabilidade da parede intestinal, favorecendo, então, a inflamação crônica subclínica. E isso, obviamente, naqueles casos que se consome de uso contínuo, né? Quando a gente utiliza de forma eventual, não teria tanto problema. E, felizmente, recentemente, foi determinado que na parte frontal dos alimentos, então, teria essa rotulagem nova, então, indicando a alta concentração dos compostos naquele tipo de alimento. Então, é muito importante que sejam feitos esforços para tornar os alimentos minimamente processados ou alimentos frescos facilmente acessíveis à população, que eles sejam mais baratos e atraentes e, ao mesmo tempo, que a gente aumenta a consciência pública sobre a alimentação saudável. E nós somos os grandes vetores disso. Então, como é que a gente deve orientar o nosso paciente para fazer o prato dele, né? Para quando ele vai se servir,
ele fazer um prato nutricionalmente equilibrado. Então, que ele coloque pelo menos a metade do prato de legumes, frutas, verduras, de vegetais, um quarto do prato de uma proteína animal e um quarto do prato, então, de carboidratos. Tá? Que aí coloca o arroz, a batata, então selecionar um carboidrato para colocar nesse lugar. E aí a gente falando realmente assim as recomendações então para a prevenção do câncer no geral, não só câncer do intestino, né? É o controle do peso, atividade física, então uma dieta rica em fibras, uma dieta rica em alimentos naturais, diminuir o consumo de ultraprocessados, de carne vermelha, limitar o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, inclusive aquelas com adoçante, assim como diminuir o consumo de álcool e do tabaco. Né? Evitar a suplementação, porque não existe suplementação que vá compensar uma alimentação ruim. E estimular as mulheres ao aleitamento materno, porque é muito importante para as crianças, para a sua composição da microbiota e depois para a saúde na vida. Então, nós somos vetores da informação e nós precisamos de políticas públicas e políticas sociais para o acesso, então, ao conhecimento e à alimentação da população. Ai, desculpa, passei aqui sem enganar. Então, assim, eu queria deixar, eu acabei passando ali rapidinho, mas, assim, a gente deve ter atenção não só à alimentação, mas a atenção também com os fatores estressantes da vida, manejar melhor o estresse, ter contato com a natureza, o sono de qualidade, um sono não só o número de horas, mas um sono de qualidade, e também que a gente tenha uma questão da espiritualidade. E eu vou vender um pouquinho aqui o meu peixe com relação ao exame proctológico, né? Porque é um exame que a gente faz no consultório, então aqueles pacientes que têm alteração do funcionamento do intestino persistentes, diarreia persistente ou sangramento, que então se encaminham, porque a gente aqui trabalha numa visão multidisciplinar, e a gente pode, né, a gente sabendo que é tão difícil o acesso à colonoscopia, a gente pode, muitas vezes, com o exame proctológico, fazer diagnósticos de coisas bem tratáveis muitas vezes e pegar lesões bem precoces se forem mais distais, né? Esse é um manifesto que várias organizações estão fazendo para taxação dos alimentos ultraprocessados, né, nessa nova lei tributária, né? Então, eu convido vocês a entrar nesse QR Code aqui e votar. E aqui é um aplicativo muito legal, que ele lê o QR Code do alimento e ele vai dizer a classificação desse alimento, se é um alimento mais limpo ou se é um alimento mais cheio de conservantes e, enfim, de produtos ultraprocessados. E a minha mensagem final é: coma comida, não em excesso, principalmente vegetais. Muito obrigada, estou à disposição depois se precisar. Excelente, Giovana. Excelente. Claro que a gente vai deixar as perguntas para o final, mas a sua palestra, o que mais chama atenção é que a importância do fator ambiental levando ao câncer coloretal, porque de todas as alterações genéticas que você comentou, isso tudo, essas predisposições genéticas, Lynch, polipose, são menos de 35% de agentes etiológicos do câncer. A maioria, 65%, 70% é ambiental. Então, a gente pode mudar isso, se mudar, e você falou tão bem em relação à dieta e exercício. Isso é muito importante. Eu estava até comentando antes da aula com você, eu li recentemente também sobre isso, um dos países que tem maior incidência de câncer coloretal, Dinamarca, Canadá. E a Ásia era um país de baixa prevalência. E à medida que houve a ocidentalização e os asiáticos obesos, esse risco chegou a patamares de quase 50% de incidência, comparando aos países antes de alta prevalência. Então, mostrando quão importante a sua fala em relação à alimentação, aos fatores, o exercício físico, que também reduz 40% do risco. Um sedentário tem quem faz exercício físico tem menos de 40% de chance de câncer coloretal do que o sedentário. Então, eu acho que você colocou muito bem. Obrigada. Eu queria agora chamar o doutor José Antônio Barroso,
O José Antônio Barroso, ele é membro titular da SOBED, ele é médico endoscopista do Hospital da Unimed de Campos, do Hospital dos Plantadores de Cana e do Hospital Ferreira Machado de Campos também. E ele vai nos falar sobre o rastreamento do paciente assintomático, que é a grande maioria deles. Por favor, José Antônio. Boa noite a todos, obrigado aí pela apresentação, obrigado também ao pessoal da SOBED aí pelo convite, ter me chamado aqui do interior para poder falar um pouquinho disso, que realmente a grande maioria dos pacientes que a gente acaba fazendo algum exame de rastreio aí, quando a gente faz consulta ambulatória ou procede com algum exame. A tela apareceu aí certinho para todo mundo? Não, está em modo de edição, doutor. Tem que colocar no modo de apresentação. Tá, tranquilo. E agora, certo? Sim, pode mandar, pode ir. Então, vamos lá. Para fazer uma introdução, um breve sumário, a Giovana acabou comentando um pouquinho, né? O dados do INCA para o próximo triênio, 2023 a 2025, aponta que ocorrerão cerca de 483 mil novos casos de câncer, se a gente excluir os cânceres de pele, né? Não melanoma. E o câncer de cólon reto no Brasil serão aproximadamente 46 mil casos, né? E é o terceiro mais prevalente, né, no nosso país, atrás de mama e de próstata. Se a gente for falar o cenário aqui do nosso estado, né, considerando o estado como um todo, no Rio de Janeiro a gente tem aproximadamente 16 milhões, um pouco mais de 16 milhões de pessoas, e a estimativa para esse índice de cânceres novos chega a 3.371, que não é uma quantidade pequena de novos casos de câncer, né? Se eu for considerar o cenário da capital, também nessa publicação do INCA de 2023, as expectativas são de 1.496 casos, a população da capital em torno de 6 milhões e 200 mil, e, novamente, né, são muitos novos casos de câncer, uma doença grave, né, que vão estar surgindo aí estatisticamente, né. Por que fazer a prevenção? O câncer de colo, a gente tem conhecimento que a principal causa é realmente esporádica, como a Giovana falou, mas a gente conhece duas vias que são completamente passíveis de prevenção quando a gente age intervindo a sequência. A principal via é a via do adenoma, né, que tem a sequência adenoma-adenocarcinoma, e a gente também, através dos nossos exames, a gente consegue evitar os que são da via serrilhada, então é uma via um pouco mais perigosa e também de mais difícil de diagnóstico quanto das lesões. Nosso objetivo, quando faz o exame de rastreio, seja qual for, é fazer a detecção precoce de uma lesão, possivelmente que pode evoluir para câncer, e quando a gente achar uma lesão já cancerígena, a gente achar em estágios precoces que favoreça o tratamento e, consequentemente, seja uma proposta curativa de uma forma mínima invasiva, com menos custos e tudo mais. E por que rastrear? Todos os estudos mais recentes, desde lá de 1992, começaram a pesquisar mais sobre isso, mostraram que o rastreio tem direto impacto na diminuição da mortalidade e diminuição de custo, né? E com isso, a maioria das sociedades hoje em dia recomenda os rastreios nas suas mais diferentes tipos, né? Então, assim, é fundamental rastrear para evitar câncer, né? Vou passar um pouquinho para a gente adiantar, para não ficar tão repetitivo. Uma informação importante, que a gente, em alguns locais aqui do Brasil, país muito heterogêneo, né? E como a Giovana também muito bem falou, a OMS recomenda que países que não têm estrutura, às vezes, para fazer os exames de rastreio, são vários tipos, a gente vai falar mais para frente, deve-se, né, priorizar o diagnóstico precoce por sinais e sintomas através de anamnese, exame físico e propor o tratamento como é oportuno, né? Então, a gente que vive num país heterogêneo, tem as capitais, tem as regiões metropolitanas, mas também tem os rincões, os interiores. Acho que a avaliação médica, ainda que não tenha, às vezes, recurso laboratorial, de imagem disponível, né? A avaliação do médico é fundamental também nessa prevenção. Falando da OMS, do Ministério da Saúde, né? A OMS indica o diagnóstico precoce e rastreamento com sangue oculto nas fezes para homens e mulheres com mais de 50 anos. Esse dado é um pouco antigo, mas está nessa cartilha do INCA aqui de 2021. E no Brasil, para indivíduos de médio risco, a indicação é o rastreio de 50 a 75 anos, também uma publicação um pouco mais antiga, mas que está nessa cartilha que foi publicada em 2021. E aí, para classificar os indivíduos de médio risco e baixo risco, o médio risco, basicamente, são os pacientes assintomáticos. A colonoscopia de rastreio, para ser considerado de rastreio, por definição, já né, o paciente tem que ser assintomático. Quando o paciente apresenta um sintoma, já é um procedimento mais investigativo. E os pacientes de alto risco, que a Giovana também falou muito bem, são os homens e mulheres com história de familiar de câncer coloretal, com as síndromes familiares e genéticas, ou, né, história familiar de doença inflamatória intestinal, ou histórico de, né, pessoal de outros cânceres que denotam a possibilidade de alguma síndrome genética também.
Os métodos de rastreio mais utilizados são os métodos não invasivos, né? Os que são mais disponíveis é a pesquisa de sangue oculto do AIAPO, teste monoquímico aqui no Brasil, eu acho que é pouco disponível, colonoscopia e retinoidoscopia. Aqui desse lado aqui a gente pode ver mais ou menos onde cada um age. O rastreamento endoscópico tem a vantagem de ele pegar um pólipo numa fase mais precoce, já propor o tratamento, e todos os pacientes que são submetidos a algum método de rastreio que não é visual, não é uma colonoscopia, por exemplo, se tiver esse exame positivo, deve ser examinado por um método estrutural que possibilite o tratamento dessas lesões precoces e faça uma prevenção mais adequada. Eu busquei mais recentemente algumas sociedades que são importantes para a gente, que a gente segue bem, e a Sociedade Europeia, a EGE, na publicação de 2020, mantém neles lá, no caso deles, a indicação de rastreio nos pacientes entre 50 e 75 anos, principalmente pelo teste monoquímico fecal, mas pode se considerar também, de acordo com a disponibilidade, a realização de colonoscopia. Esse slide aqui é um do artigo mais recente, publicado na Gastroenterology 2022, que é uma sociedade de força-tarefa, né, de várias sociedades americanas, e eles, né, produzem material acerca da prevenção do câncer coloretal. Essas sociedades, que são muito importantes no cenário internacional, elas vêm cada vez mais recomendando que o exame de rastreio seja feito de uma forma mais precoce. Por quê? Porque a incidência em pessoas de 45 a 49 anos é semelhante à incidência observada em pessoas de 50 anos lá em 1992, quando o rastreio foi recomendado pela primeira vez para pessoas com mais de 50 anos, né? E a incidência em todas as pessoas entre 45 e 49 anos é atualmente semelhante à incidência dos negros americanos com idades entre 45 e 49, né? E para o que a Força Tarefa Americana recomendou o rastreio em 2017. Outros dados mostram que a taxa de neoplasia coloretal avançada em indivíduos de risco médio com idade entre 45 e 49 anos é semelhante às taxas de neoplasia avançada observadas em coorte de triagem com idades entre 50 e 59 anos. E tudo isso leva essa sociedade a querer reduzir mais recentemente essa idade para 45 anos. Aqui são os dados específicos, eu não vou entrar em cada uma delas, mas a Sociedade Multitarefa para Prevenção já começa a sugerir também que a idade seja reduzida. O NCCN também, para os indivíduos de risco médio, também começa a indicar que seja feito a partir dos 45 anos, e as outras sociedades também. A American Cancer Society, em 2018, quando a Giovana falou também, já indica a partir dos 45 anos. E aí, no final desse documento, eles atualizam que a Força Tarefa sugere, né, nessa publicação, que os pacientes de risco médio comecem o rastreio a partir dos 45 e quem não começou, né, que comece com 50 anos imediatamente, né? Um dado importante quando a gente vai falar de rastreio, acho que o Felipe deve falar um pouco disso também, é que o que é fundamental para a realização de exame de rastreio é uma colonoscopia, quando o método é a colonoscopia, né, ou quando o método não invasivo é positivo e vai ser feita a colonoscopia conforme indicado, ela tem que preencher os critérios de qualidade de endoscopia. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Em relação aos indivíduos de alto risco, e lembrando que são os homens e mulheres com história familiar de câncer, né, incluindo síndromes hereditárias, síndrome de Lynch, entre outras, e história pessoal de doença inflamatória, ou história pessoal de câncer, os pacientes de alto risco devem começar o rastreio aos 40 ou 10 anos antes do diagnóstico, por exemplo, do paciente que teve uma mãe que teve um câncer com 40 anos, ele não vai esperar os 40 anos, ele vai fazer 10 anos antes, né, porque foi primeiro. Então, esse é o racional. Depois que faz a colonoscopia índice, a gente tem um intervalo, isso aqui é a matéria do Felipe, mas eu vou insistir um pouquinho nisso, porque é muito importante para a gente fazer a colonoscopia de rastreio, qualquer exame de rastreio, e depois vai ser feita a colonoscopia, que é um dos principais exames, e é um pouco nosso viés aqui para ser endoscopista, né? Se não tiver qualidade na endoscopia, ela não serve como método de rastreio. Não adianta uma pesquisa de sangue oculto, um teste imunoquímico fetal for positivo, e aí você indica uma colonoscopia com base nisso, e ela não é feita da maneira adequada, né? Então, o colonoscopista tem que ter foco na detecção de lesão, tem que buscar, tem que caçar mesmo adenoma. É ideal que seja feito com a taxa de detecção de adenoma, a gente conheça essa taxa de detecção de adenoma. A gente tem uma taxa de intubação, de preparo colônico adequado, porque quando a gente vai propor o segmento após essa colonoscopia de rastreio índice,
para realmente a gente diminuir o câncer de intervalo, a gente tem que preencher esse critério de qualidade, porque uma colonoscopia normal, recomendada é repetir essa colonoscopia de 10 anos, e se você disse no seu laudo que não tem adenoma, porque você não fez o exame direito, e não porque não tem um adenoma, aí que surgem os cânceres de intervalo. Então, assim, isso é de fundamental ação, né, da gente que mexe com colonoscopia. Aqui eu deixo um papel que é uma campanha que é feita com frequência lá nos Estados Unidos, campanha mesmo para a sociedade de modo geral, e venho lembrar a gente aqui no nosso Março Azul que a gente está começando também a conscientizar a população acerca do rastreio, até os próprios colegas também que às vezes não têm tanta informação acerca da importância da colonoscopia, que as taxas de câncer têm aumentado cada vez mais devido a vários fatores desses que a Giovana mencionou nas populações mais jovens, e a gente deve incentivar, como ela falou, não só a mudança de hábito, né, para evitar que surjam as lesões que possam vir por fatores que são modificáveis, né, mas também que sejam submetidos aos exames de prevenção, para que a gente tenha uma, uma real eficácia, né, na prevenção do câncer, né. Então é isso. Minha apresentação era só isso, é bem rápida mesmo, tá? E eu também fico à disposição para poder contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Obrigada, Zé Antônio, excelente. Também vamos discutir alguns aspectos mais tarde, mas uma coisa que você apontou que eu achei fundamental, que o risco entre 40 e 50 anos ele está muito parecido com o que tinha, né, com 50, 60 antes do rastreio. Por quê? Porque a colono reduziu, né, o câncer de cólon, com a colono, com as polipectomias, acabaram reduzindo o câncer de cólon entre o período Sim. de 50 e 60. Então, é um rastreio eficaz e por isso fez com que as sociedades, né, e os guidelines começassem a baixar a idade para 45. Bom, agora nós vamos seguir com o Dr. Felipe Mota. O Felipe é titular da SOBED, é médico da disciplina de gastroenterologia e endoscopia do UP, comigo, é médico também do serviço de endoscopia digestiva do INCA. Aí ele vai falar sobre o segmento após polipectomia. Vamos lá, Felipe. Estão vendo a tela direitinho? Sim. Tá bom. Boa noite, obrigado aí pelo convite para falar hoje sobre o segmento pós-polipectomia no Março Azul. Então, a relevância do tema já foi ressaltada, que o câncer coloretal é o terceiro mais frequente, o segundo com maior mortalidade no mundo, o número de casos vem aumentando e a incidência em jovens também vem aumentando. O que o nosso país está deixando passar em relação ao câncer coloretal, né? Então, em primeiro lugar, a prevenção, o rastreamento, a vigilância, tem como objetivo prevenir morte, acima de tudo. Mas temos uma série de problemas, como já foi colocado aí pelos colegas, com estatística, com pesquisa, com capacitação de profissionais para fazer uma colonoscopia adequada e financiamento de aparelhos e serviços com um nível mínimo para se conseguir isso. E não tem um programa nacional de screening nem de vigilância estabelecido. Então, a gente reclama do nosso, mas os países ricos também têm seus problemas, né? Então, vejam que mesmo os mais ricos fazem colonoscopia de rastreio com idades de início diferentes. Alguns países ainda usam retossigmoidoscopia flexível, alguns já começam aos 40 anos, né, como a Polônia. Então, ainda é um assunto de muita controvérsia isso. E a colonoscopia no Rio de Janeiro? Bom, isso é uma historinha típica nossa, né? Após 9 meses na fila do CISREG, o senhor Carlos, de 71 anos, fez a colonoscopia que o médico insistia há 5. Ele tirou 8 pólipos, mas acha que nunca mais vai ter que repetir esse exame horrível. Bom, então você já sabe que ele vai ter que repetir logo, logo, né? Então, o que acontece? O segmento pós-colonoscopia, pós-polipectomia, ele tem como objetivo repetir o exame num intervalo programado a partir de uma avaliação de risco e a fim de impedir que haja progressão de uma lesão precoce para uma invasiva. Hoje em dia, o termo câncer de intervalo vem sendo substituído pelo termo câncer coloretal pós-colonoscopia, que, por definição, é qualquer neoplasia diagnosticada após uma colonoscopia, em que não houve um diagnóstico de câncer.
e ficaria reservado o diagnóstico de câncer novo ou câncer de intervalo, efetivamente os cânceres que surgiram após a colonoscopia. A gente vai ver que isso não é a maioria dos casos. Então, o risco dos pólipos, o que ele fala, né? Ele fala a respeito da coexistência de lesões metacrônicas naquele intestino, na maioria das vezes que não foram vistas, e que seriam as chamados cânceres de intervalo, mas que não são cânceres de intervalo verdadeiros, não são cânceres novos, né? Então, as condições de baixo risco são quando o paciente tem um exame normal, uma primeira coluna, lesões hiperplásicas com menos de 10 milímetros, 1 a 2 adenomas tubulares com menos de 10 milímetros. Nesses casos, o risco de uma lesão metacrônica é de menos de 5%. Por outro lado, as condições de alto risco seriam as lesões serrilhadas e adenomas de alto risco em número maior do que 3, no caso das serrilhadas, com mais de 10 milímetros, com displasia, ou adenoma serrilhado tradicional, que guarda em si um risco maior. E os adenomas avançados também, que são os que têm displasia de alto grau ou um componente viloso. Nesses casos, o risco de uma lesão metacrônica avançada seria de 15% a 20%, que ao lado a gente tem uma LST granular, que já é uma lesão de maior risco. Então, como é que as sociedades se posicionam em relação ao segmento, né? Até o Barroso já colocou aí, em relação a SGE, né, um guideline 2020, quando você não encontra pólipos neoplásicos, você deve repetir a coluna em 10 anos. Quando você encontra 1 a 2 adenomas tubulares em 5 a 10 anos, mais de 3 adenomas tubulares, menos de 10 em 3 anos, adenomas tubulares com mais de 10 milímetros, ou com qualquer componente viloso, ou com displasia de alto grau, também em 3 anos. Mais do que 10 adenomas tubulares você deve considerar em menos de 3 anos. O pólipo céssio serrilhado sem atipia seria em 5 anos, e o pólipo céssio serrilhado com mais de 10 milímetros, ou o adenoma serrilhado, em 3 anos. E a síndrome de polipose serrilhada, né, ou hiperplásica, também alguns chamam dessa forma, seria em 1 ano. Vocês vão ver, a SGE acaba seguindo ou compartilhando dessa forma de segmento, em que a única diferença é quando tem mais de 10 lesões de potencial neoplásico, eles já sugerem o aconselhamento genético, coisa que não está de maneira tão explícita no guideline da ASGE, guideline americano. E em relação aos japoneses, eles têm um pouquinho mais de diferença quando eles avaliam quando há a presença de 1 ou 2 adenomas, não adenomas avançados ou de alto risco, eles recomendam o exame de vigilância em 3 a 5 anos, ao invés de 5 anos, né? E eles têm uma recomendação para lesões. Eles falam de advanced neoplasia, mas na verdade isso é o adenoma de alto risco e o câncer coloretal, né? Seja ele in situ ou T1. Eles já recomendam em 1 ano, isso está de maneira explícita também no guideline. Quando a gente vai para o segmento das lesões serrilhadas, aí isso ainda tem mais controvérsia ainda, né? Então, a gente tem 3 sociedades aqui, Sociedade Americana, a ESGE e a Sociedade Britânica de Gastroenterologia, em que você vê maiores diferenças no segmento, principalmente de lesões, os pólipos césseis serrilhados menores do que 10 milímetros sem displasia, que os americanos consideram 5 anos, a ESGE 10 anos, e no caso da síndrome de polipose serrilhada, né, em que os americanos consideram 1 ano, a ESGE 3 anos, e a escola britânica consideraria 1 a 2 anos depois que o cólon for totalmente limpo, né, forem retiradas todas as lesões serrilhadas, e considerar o aconselhamento genético também. Essa síndrome, na maioria das vezes, ela não tem alterações genéticas típicas, né? Então, esse aconselhamento genético pode não dar em nada. Em relação aos guidelines, a gente tem que também ter um pensamento crítico em relação à limitação desses guidelines. Todo segmento, ele generaliza o risco a partir do pior cenário para determinar o momento de um novo exame.
Então, isso faz sentido, mas talvez ainda não seja o ideal. O que eu quero dizer com isso? Na primeira foto, tem um adenoma tubular e ele tem um risco estabelecido, uma lesão de menos de 10 milímetros, adenoma tubular. Mas quando eu tenho uma lesão serrilhada, uma LST serrilhada de 20 milímetros, tem uma LST granular e tem um adenoma tubular, qual o risco que existe nesse paciente? Com que tempo ele tem que fazer segmento? Então, esse é um artigo coreano, uma meta-análise de 11 estudos, que conseguiu juntar mais de 1 milhão de pacientes, e eles concluíram que o risco de evolução para câncer coloretal ele era maior nos pacientes com adenomas avançados e lesões céssicas serrilhadas, quando comparado a apenas os pacientes com adenoma avançado isolado. Então, vejam que isso não está contemplado pelos guidelines, provavelmente o tempo de segmento seria já diferente entre esses pacientes. Bom, e o papel do endoscopista? Nosso papel é o do indivíduo, né? A gente não, por mais que a gente atenda, nunca é populacional. Então, como indivíduo, a gente tem que fazer o trabalho ali do dia a dia, né? A formiguinha carregando, né, o nosso peso disso, né? Então, o que nós estamos deixando passar, né? Então, essa imagem daquele filme No Olho para Cima, né? E as pessoas, o mundo está acabando e as pessoas estão com focos em coisas totalmente sem relevância, né? Ou negando a realidade. Então, podemos atuar melhor, respeitando a questão da qualidade em colonoscopia, o preparo de cólon adequado, né? Não aceitando, tentando remarcar um paciente, explicando a importância do preparo, né? Abre um precedente, aquela questão de repetir a colônia em 1 ano, talvez isso muitas vezes seja usado de forma abusiva, né, por nós, para não cancelar o exame. A intubação secal também, altos índices, em mais de 95%, né, pelo menos. Tempo mínimo de retirada de pelo menos 6 minutos, mas cada cólon é um cólon, então o mais importante não é isso, mas sim, se você acha que o exame foi bem feito, fazendo retrovisão no seco, ou olhando 2 vezes o cólon direito, isso são só parâmetros, mas na verdade é a sensação de que você olhou atrás de cada extração de maneira circunferencial, de que aspirou o líquido, limpou o resíduo, né? A taxa de detecção de adenoma também, pelo menos um mínimo de 20% em mulheres e 30% em homens, né? Isso é o preconizado, mas acho que deveria ser mais do que isso. Em relação à segurança, né? A gente está fazendo exames com segurança nos nossos pacientes, no local adequado, com os acessórios adequados. Então, isso é muito importante. Em relação ao câncer pós-colonoscopia, tem basicamente 4 motivos da ocorrência dele, e as lesões não vistas são a principal questão, né? Então, a gente precisa ceder menos aos apelos. Claro que a gente adora olhar, adora conhecer essas coisas, mas ceder menos aos apelos do mercado, que quer vender aparelhos novos, que fazem retrovisão assim, assado, que o third eye, que olha para trás, acessórios mirabolantes, e ter mais dedicação, né? Então, aquele filme do Whiplash, né, que o rapaz é levado à exaustão de tanto treino. Então, é isso, a gente tem que se dedicar nas colonoscopias, entender que, como o Zé Antônio falou, a questão de se dedicar à colonoscopia de screening, é o primeiro exame do paciente, se der normal, só em 10 anos ele vai repetir, e se tiver uma lesão não vista, pode haver uma progressão. Então, também na moda, né, não posso deixar de citar a questão da inteligência artificial. Esse é um artigo com 5 centros dos Estados Unidos, em que eles fizeram uma avaliação para ver se haveria maior taxa de detecção de adenomas, mas não houve, com o uso da inteligência artificial, mas houve um maior número de detecção de adenomas por colonoscopia, né? O que me faz pensar naquela questão de que quando o endoscopista acha o primeiro adenoma, ele relaxa na procura do segundo, do terceiro, do oitavo, do 10º, enfim. Então, realmente tem que persistir nessa busca dos pólipos para a gente determinar o risco adequado do paciente para o segmento. Os cânceres novos, na verdade, né, esse é o verdadeiro câncer de intervalo, né, que corresponde a 1/4 desses cânceres, das pós-colonoscopias. E a lesão vista não ressecada, a meu ver, também é uma questão muito, muito atual e está se tornando cada vez mais frequente.
Esse é um paciente que eu recebi há algum tempo, né? E um paciente de 47 anos, com colonoscopia, foi fazer em 2021 por hemorragia por hemorroidas. E aí, em 2021, o colega descreve 2 LSTs em colo ascendente e transverso. Aí, em 2023, 2 LSTs em colo transverso e descendente. E não ressecadas, porque não era o ambiente adequado, enfim, não tinha o clipe. E em 2024, esse paciente, na verdade, ele tem 5 lesões, 5 LSTs, que eu ressequei de maneiras diferentes, mas, na verdade, esse paciente, muito provavelmente, se trata de essas lesões tipicamente serrilhadas, né? Então, na verdade, essa pessoa provavelmente tem uma síndrome de polipose hiperplásica serrilhada, e ela precisa ter um acompanhamento totalmente diferente de um paciente que não tem a síndrome, né? Então, a lesão vista não ressecada passa por questões de segurança, não é o ambiente correto, não tem o material adequado, de capacitação, né? A pessoa não se sente apta para fazer mucosectomias grandes, como é que eu tiro essa lesão? A questão dos honorários, infelizmente, é uma questão que atravessa né, o nosso presente cada vez mais. A pessoa não quer se arriscar pelo honorário que está recebendo, a pessoa não quer ir ao hospital retirar a lesão pelo honorário que ela vai receber. Então, isso é uma questão bastante impactante na nossa prática e na repetição das colonoscopias, né? E tem também a questão jurídica que vem, né, aumentando a questão dos processos médicos. Então, tudo isso desmotiva as pessoas a ressecarem as lesões. E a lesão vista e parcialmente ressecada seria em torno de 1/5 das causas. E aí eu chamo a atenção, né? Vários guidelines falam disso, do pólipo pequeno, em que a gente usa a pinça. Então, um guideline fala que para lesões de 2 milímetros seria aceitável, não é nem recomendável, é aceitável. E, assim, isso é muito comum na nossa prática, mas é uma das maiores causas de lesão de adenoma residual. E, assim, essa primeira foto de cima, o pólipo ele tem que ser pego, né? Se ele for utilizado a pinça, tem que ser pego de maneira tangente, de preferência por arrancamento, né? Na base e arrancando. E não de cima, né? Essa segunda foto de baixo, ela não corresponde à realidade, né? Quando você vem perpendicular ao pólipo, em geral fica lesão residual ali, né? Então, não é uma técnica muito boa. Outra questão relacionada à lesão vista e parcialmente ressecada são problemas de classificação ou delimitação, né? Para isso, você deve usar a imagem de alta definição, o uso de cromoscopia, seja o NBI, seja ácido acético, seja o índigo carmim, e a magnificação contribui na classificação e delimitação, pena que ela não é tão disponível. E essas situações ocorrem mais frequente em lesões serrilhadas, nos falsos pólipos subpediculados, né? Eu tenho certeza que todo mundo já passou pela situação de achar que era um pólipo subpediculado, e quando laçou e tirou, viu que tinha uma base diferente, talvez uma lesão granular ali embaixo que não tinha sido vista, e falou, o pólipo está se estendendo para o pedículo, né? A parte adenomatosa. Então, isso tem que, com o tempo, né? Tem que se tentar evitar esses erros, né? E em segmentos tortuosos do colo. Então, por exemplo, essa foto à direita, a lesão está indo um pouquinho para trás da obstrução, e isso fica bem claro depois que você injeta, a lesão se direciona distalmente, você consegue ver plenamente a lesão. E as lesões de crescimento lateral também, as ressecções por mucosectomias, né? Isso já há anos já é sabido, que as lesões, quando são retiradas, ou 4 ou mais fragmentos, têm uma maior taxa de adenoma residual, principalmente quando você não faz a ablação das margens, né? E as lesões serrilhadas em especial, são as lesões que, quando você injeta, às vezes elas perdem o limite com a bolha. Então, são bem mais... Talvez seja interessante fazer uma marcaçãozinha com pequenas queimaduras, né, com coagulação em torno, para ter uma noção dessa delimitação. A gente sabe que quando não há ablação das margens, esses índices caem de lesão residual no adenoma em mais de 60% para menos de 20%, né? Então, realmente melhora muito. Quando se faz a ablação, seja com catéter bipolar, seja com ponta de alça, seja com argônio,
seja para aquela hybrid APC, né, que você injeta na submucosa, eleva e pode queimar com mais segurança para não queimar a base de ressecção. Então, só alguns comentários. Então, também a respeito da técnica que deve ser utilizada, né? Então, lesões realmente mais extensas, principalmente as maiores do que 30 milímetros, né? Em posições mais tortuosas, se tiver fibrose associado, o colega já tirou um fragmento, né? Você deve pensar em fazer ISD, né? Ou lesões com suspeita de invasão de submucosa, mas existe uma certa tolerância maior para lesões serrilhadas, maiores do que 20 milímetros do colo direito, porque essas lesões parecem, vou falar uma palavra assim, umas pelancas às vezes, né? São muito finas, muito delgadas, e o colo direito também é muito delgado. Então, para ISD, elas, teoricamente, são lesões um pouco mais difíceis de serem retiradas. Então, existe por serem também lesões, teoricamente, com baixo potencial de invasão, você poderia fazer ainda mucosectomia, assim, teria mais tolerância para se fazer mucosectomia nesses casos. Aqui só daquela paciente, então, você faz a injeção da submucosa e aí fala assim, bom, agora cadê os limites dessa lesão, né? Você vejam que os limites, assim, olhando de longe, eles se perderam, né? E talvez a técnica frio seja bastante interessante nessas lesões, elas saem muito fácil na técnica frio, porque elas são muito delgadas, então elas descascam muito fácil da parede do colo. É isso. Então, obrigado aí pela participação. E é isso, vamos em frente. Excelente, Felipe. Acho que você abordou vários pontos importantes que eu acho que vale a pena a gente discutir daqui a pouco. Em relação à inteligência artificial, acho que você também comentou uma coisa legal. Quer dizer, eu acho que a inteligência não vai substituir o endoscopista nunca, mas ela vai ajudar, porque ela apita demais. Ela apita até o que não serve, mas vai ajudar a gente a orientar, a não perder os adenomas e a gente vai acabar filtrando o que ela está apitando, o que ela está acusando. A maioria até não é nada, mas eu acho que o endoscopista com ela vai perder menos pólipo. A gente está estudando isso lá na UERJ e vamos ver quais vão ser nossos resultados em breve. E eu queria, então, agora chamar a doutora Flávia Rangel. A Flávia, ela é membro titular da SOBED, ela é médica endoscopista do Hospital Municipal Souza Guiar, do Hospital das Américas e do Procardíaco, e ela vem nos falar sobre os nossos resultados do Março Azul de 2023, os mutirões. Então, o que a SOBED pôde apurar com quais são esses principais resultados do Março Azul. Então, Flávia, por favor. Boa noite, gente. Obrigada aí por essa possibilidade de mostrar o resultado do mutirão do ano passado. Essas colonoscopias foram as colonoscopias realizadas por alguns dias de março do ano passado nos hospitais daqui do estado do Rio de Janeiro que puderam participar. Gostaria de agradecer, em nome da SOBED Rio de Janeiro, o esforço de cada um, que a gente sabe como é difícil, todo mundo que trabalha, eu já trabalho em hospital público aqui no estado do Rio de Janeiro, com relação a material, com relação ao pessoal, insumos, acessórios, os próprios aparelhos. Na ocasião, teve alguns hospitais que fizeram muito esforço para participar, e na semana que ia acontecer o mutirão ficaram sem colonoscópio, então queria agradecer o esforço de todos que participaram. A gente usou para coletar o material, as informações dos exames realizados, essa folha aqui da SOBED Nacional, um questionário, né? E aí a gente fez um formulário, que eu vou ter que deixar de compartilhar essa tela agora e compartilhar outra, só um minutinho. E aí, nesse questionário, a gente colocou todos os hospitais que se propuseram a participar, e aí ia sendo preenchido a identificação do paciente, algumas características, se já teve câncer, se não, se sim, quais o tipo de câncer que o paciente tinha apresentado, história familiar de câncer também, nessa história familiar, qual câncer que teria apresentado. Você poderia marcar mais de uma opção, tá?
a presença de sinais e sintomas, também com várias opções, né? Sintomas relacionados ao câncer coloretal. Se já tinha feito colonoscopia anteriormente, caso positivo, qual o prazo dessa colonoscopia anterior. Em seguida, se teria feito algum outro exame, sem ser uma colonoscopia prévia, algum outro exame diagnóstico antes dessa colonoscopia ser realizada. O preparo utilizado, que também poderia marcar mais de uma opção, tá? Em caso de preparo combinado. E a qualidade do preparo encontrada, que aí se colocaria o score final usando o score de Boston, o local alcançado na colonoscopia e se houve complicações imediatas ou não. No caso de ter sido encontrado tumor na colonoscopia, caso positivo, qual o local desse tumor? Se foi encontrado pólipos ou não, no caso de ter sido encontrado pólipos, o tamanho deles, também com a possibilidade de marcação tamanhos diferentes, no caso de mais de um pólipo, e também classificação, de acordo com o encontrado. E o diagnóstico endoscópico final do exame, tá? Aí, no segundo semestre do ano passado, já com o resultado com esses dados coletados, a gente fez um novo formulário para saber o histopatológico. Vou ter que, de novo, parar para a gente olhar como é que era esse formulário. Já nesse formulário, cada hospital participante tinha o seu próprio formulário com a lista dos pacientes que teve histopatológico, tá? Esse aqui, no caso, é o HFAG, e que ele colocou só eu escolhi para botar o formulário dele, porque tinha só as iniciais dos pacientes, e o histopatológico final também podendo ser mais de uma opção. Vocês estão vendo a minha tela? Com a apresentação? Sim, Tá. sim. Sim, sim, estamos. Então, esse aqui foi o total das colonoscopias realizadas que a gente teve acesso ao resultado, tá? Com base nos formulários preenchidos, foram 382 colonoscopias. O Hospital Ferreira Machado, na época, não conseguiu preencher os formulários, mas a gente recuperou mais recentemente as informações de 57 colonoscopias, não com todos aqueles dados, mas com informações bastante boas, né? Então, nas colonoscopias no total de colonoscopias, a gente teve um predomínio de sexo feminino, 60%. Nas, na, na, colo- na- Nos exames dos formulários, a idade média foi de 57,7 anos, com desvio padrão de 11, variou entre 16 e 90 anos. A gente pode observar também nesse grupo que a gente recuperou as informações, que tinha uma grande parte dos pacientes com sintomas, né? Só 40% é assintomático. Então, a gente já pode, que a gente já examinava, esperava que esse recorte desses exames não seria um recorte na verdade, de exames de rastreio, mas sim representando da nossa fila, né, de colonoscopias, que tenha esse impacto dos pacientes que têm a indicação já de fazer o exame por apresentar sintoma. Com relação à história pessoal de câncer, quase 14% já tinham tido história de câncer previamente pessoal, e desses, metade era de colo reto. Na história familiar, quase 40% com história de câncer na família, e cerca de 45% 46% de câncer de colo e reto. 36% dos pacientes já tinham feito colonoscopia previamente, a maior parte entre 1 e 5 anos, e também uma boa parte, seja 35%, já tinham feito algum exame antes da colonoscopia. Como era de se esperar, né, no nosso meio, a medicação mais utilizada para o preparo de colo é o manitol, e nessa amostra também, em segundo lugar, a lactulose como preparo de colo. Com relação à qualidade do preparo,
nas 332 colonoscopias dos formulários, a gente teve cerca de 88% de preparo que pode ser considerado bom, da pontuação 6 até 9 de Boston. Nesses exames fora do formulário, foi usada uma outra avaliação, né? De bom ou ótimo foi 80% e 14% de preparo regular. Com relação ao diagnóstico endoscópico, a gente teve 30% de exames normais nesse grupo de pacientes. A gente encontrou 8 pacientes com neoplasia avançada, representando 2,4% desses pacientes, e em 44,3% das colonoscopias foi encontrado algum pólipo. Com relação a esses pólipos, a grande maioria era inferior a 5 milímetros de tamanho, e mais frequentemente a classificação Paris era 01S. Então, dos 157 exames que foi referido que havia pólipo, a gente não conseguiu recuperar o histopatológico de 6, tá? Esses adenomas aqui incluem os adenomas de displasia de alto e baixo grau, e foram achados 3 pólipos serrilhados, tá? E 39 hiperplásicos. Das 8 neoplasias avançadas, 6 foram confirmados como adenocarcinoma, uma biópsia deu resultado de um adenoma e uma a gente não conseguiu recuperar o resultado. A taxa de detecção de adenoma de todos os exames realizados, 389 exames, foi de 30,68%, 29% no sexo feminino e 32% no sexo masculino. E a taxa de intubação cecal geral também foi de 93,74%. A gente pode observar que essa é uma amostra, como eu já falei, que não é representativa de uma população só para rastreio, né? Ela representa a fila impactada de pacientes que precisam fazer colonoscopia no estado do Rio de Janeiro. Então, cerca de 60% tinham sintomas pré-colonoscopia, 7,8% tinham história de câncer coloretal prévio pessoal, 18% com instância de coloretal na família. E 36% já tinham feito uma colonoscopia antes dessa colonoscopia avaliada. A gente teve 2 complicações reportadas nesses 382 exames, um sangramento com necessidade de tratamento endoscópico, uma complicação que não foi especificada, não houve perfurações. As complicações foram avaliadas só as complicações imediatas. E a gente concluiu que tinham bons indicadores de qualidade, né, com relação à qualidade do preparo, intubação cecal e a taxa de detecção de adenoma. Isso aqui é uma lembrança da nossa caminhada do ano passado, que infelizmente a gente não pôde fazer ainda esse ano, talvez até dia 7 de abril, tá? Estou à disposição aqui para tirar alguma dúvida mais específica dessa amostragem. Obrigada, Flávio. Acho que a gente só tem que parabenizar a SOBED pela iniciativa e novos mutirões virão. Eu queria abrir agora a discussão para a plateia, para todos que estão nos assistindo, para fazer perguntas ou colocações. Enquanto isso, eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas ou até questionamentos para falar. Na verdade, todos nós, né, todos os participantes aqui fazem endoscopia, colono, e acho que todos podem responder. Então, em relação, por exemplo, a fala da Giovana, né, que ela falou muito sobre os fatores de risco e tal, que como eu comentei, a maioria dos pacientes, 60%, 70%, é mais fatores ambientais. Mas tem algumas síndromes genéticas óbvias, né, que é a polipose e tal. Mas a minha pergunta, não só para a Giovana, mas para todos os participantes, é: se você está fazendo uma colonoscopia e volta e meia você se depara com uma colônia que o paciente tem 10 pólipos, ou 8 pólipos e 3, 5 LSTs, é aquele exame que incomoda, né? E não é normal, né? Às vezes é um paciente de 60, 70 anos, é um número que começa a ficar chato, né, para colonoscopia. E a pergunta é se vocês pedem teste genético para polipose atenuada, para MUT, o que vocês fazem? Começa com a Giovana e todos podem responder. Tá muda, Giovana. Desculpa, se existe a possibilidade de encaminhar para o oncogeneticista para fazer um painel genético, eu acho que seria adequado, né? Dependendo da possibilidade. E o rastreio da família também, né? Eu acho que talvez o que esteja mais ao nosso alcance seja o rastrear a família e continuar o acompanhamento desse doente.
É. Eu acho que todos pensam da mesma forma, se colocam, quer dizer, a partir de quando que vocês pedem um teste genético? Sem ser o óbvio, claro, né, de mais de 100 pólipos, mas a partir de quantos pólipos cada um se incomoda, ou LSTs, nas suas colonoscopias? Para pedir um teste genético. Painel genético tem no Fleury, é só pedir, depois ver o resultado e rastrear a família. Eu falo isso até porque recentemente uma senhora de 80 anos começou a fazer um rastreio super rígida e eu vi umas 7 LSTs, 8 pólios, aquilo me incomodou, e eu fiz o painel genético e deu como mute. E aí, o que que a gente faz com ela? O que que a gente faz? Aí tem que mais, por conta dos familiares, obviamente, é uma polipose atenuada. Então, tem algum número na cabeça de vocês para pedir teste genético e Eu, alguém. eu acho que tem que acender a luz, né? Pelos guidelines ali, acima de 10 pólipos, já é algo que deva chamar muita atenção. A questão da Uhum. idade em que você descobre esse número de pólipos, acho que tem todo o impacto, né? E ficar com essa síndrome de polipose serrilhada na cabeça, porque ela é a mais comum de todas as síndromes genéticas, né? Eles estimam isso, às vezes, em algo em torno de 1 para 300. Então, é muita Uhum. gente, entendeu? E, É assim, muita gente. são lesões mais difíceis de se identificar, né? Então, realmente, tem que estar com isso na cabeça para dar esse diagnóstico, né? E o Você falou patologista em não ser. ajuda, né? O patologista não ajuda, né? Às vezes tira as lesões menores do que 10 milímetros e ele dá como hiperplásica, não dá nem como serrilhado. Então, fica no limbo, né? Uhum. O paciente. Você, voltando ao gancho do serrilhado que você falou, Felipe, você até comentou na sua aula. Você, quando vê um adenoma serrilhado, você altera teu intervalo? Você chegou a comentar, né, sobre Isso, essas lesões serrilhadas. Como é que você tira um pólipo serrilhado de 10 milímetros, displasia de baixo grau, nada demais? então, Como é que você faz o rastreio da pós-polipectomia desse adenoma? então, teoricamente, o adenoma serrilhado tradicional, ele está mais posicionado no colo esquerdo e seriam lesões de maior risco para evolução para câncer. Diferente dessas lesões serrilhadas, normalmente, né, mais indolentes, que são do cólon direito, que às vezes ficam grandes e tudo, e tem aquele aspecto mais delgado que eu citei ali, né, então essas já representam um risco menor comparadas ao adenoma serrilhado tradicional. E aí no adenoma serrilhado tradicional é considerado uma lesão de alto risco, tem que repetir o exame em 3 anos, com certeza. Já os adenomas. Independente do tamanho. Então, aí se for maior do que 10 milímetros, aí já começa a ter impacto também, né? Então, a lesão Uhum. serrilhada, maior que 10 milímetros, também já seria uma lesão de maior risco. Mais do que Uhum. 3 também seria já uma lesão de maior risco para repetir em 3 anos, né? Uhum. Agora, queria fazer uma pergunta para o Barroso. Você falou muito do paciente assintomático, né? E quando começar, 45, 50 anos, a gente viu que agora está diminuindo para 45. E quando a gente termina, né? Termina aos 75, às vezes eu falo para os pacientes, não precisa mais, ele fica até ofendido, né? Estão chamando ele de velho. Mas o que você faz com uma paciente que chega no seu consultório de 80 anos, rígida, batendo um bolão? Nunca fez colono. Você pede uma colono? Assim, eu atendo pouco paciente de consultório, até ia comentar em relação ao teste genético, às vezes a gente que recebe paciente mais para fazer exame, a gente pode sugerir essa conduta de, às vezes, fazer um painel genético, se for disponível, o paciente convênio, assim. Na realidade, do SUS, eu acho que é totalmente fora da realidade, né, que acaba sendo, pelo menos para mim, que o maior volume que às vezes eu acabo atendendo ainda. Em relação ao rastreio, isso tudo depende, né? O melhor médico é ter o bom senso, né? Eu acho que o paciente de 80 anos que tem a expectativa aí de viver um tempo grande, for rígido e tudo mais, poderia indicar a coluna sem problema. Algumas sociedades recomendam, a partir de 75 anos, que seja uma decisão individualizada do médico assistente, né? Justamente para avaliar esses fatores. Do contrário, também é verdadeiro. Às vezes você recebe uns pacientes de 95 anos que não tem condição nem de fazer um preparo com um pedido de coloscopia de rastreio. E aí também a gente fica assim, meu Deus, né? Dá vontade um absurdo, porque não tem benefício nenhum. O paciente às vezes assintomático, no preparo pode desenvolver algum problema, distúrbio muito comum em idoso, né? E é um problema. Mas a partir de 75, acho que é considerado individualizado e acho que a partir dos 80, 85, para rastreio, eu já acho que não está indicado, não. Mas a 75, 80, a individualidade, analisando caso a caso.
Vocês têm alguma coisa para comentar? Um paciente jovem não, 80 anos, batendo um bolão sem nenhuma comorbidade, vocês não pedem? Como é que vocês se Não, posicionam? então, acho que tem muito mais relação com a presença de sinais e sintomas, né? Acho que tem que ser guiado por isso, para ter uma plausibilidade nos pacientes acima de 80 anos. Assintomática, o paciente não sente nada, ela é só uma paciente É, Aí eu rígida também de não entendo. 80 anos e é. que nunca fez colono. Rígida mesmo, não tem nada, não Então, toma nada, eu vou, nunca fez colono. Nesse eu caso, é melhor vou, fazer um método não invasivo. Se for é, para rastrear, fazer um sangue oculto, alguma outra coisa do tipo. É vai dar o positivo. consenso, né? Isso eu acho que é uma decisão individual. Eu até já fiz coluna, eu sou contra fazer paciente, né, como você comentou, paciente que tem é, é, com alguma morbidade, enfim, eu não faço. Mas às vezes a paciente chega nos 80 anos, está ótima, não é errada. A minha pergunta, seria uma segunda pergunta, se vocês fazem na prática de vocês o sangue oculto. Vocês que são endoscopistas, se tem um sangue oculto na prática clínica de vocês ou não. Basta se guiar pelos guidelines da colonoscopia. Não faço. Eu acho Eu que a não gente faço. recebe muito paciente que foi solicitado sangue oculto por outros médicos, né? E aí, Sim. aí a gente chama e nos encaminha para fazer a avaliação. Mas eu acho importante, como a gente está falando de idade, que eu já recebi paciente de 90 e poucos anos com sangue oculto nas fezes positivo, 3 solicitações, eu acho que estavam pedindo para ver se vinha algum negativo. Né? E aí, o que que eu faço o que que eu faço com esse sangue oculto positivo que dá um nervoso na gente, né? E aí a gente vai conversar com o médico assistente da possibilidade de fazer uma investigação e ele é totalmente contra. E eu disse, então, o que que eu vou fazer com um exame positivo, né? Então, eu vou solicitar um exame, eu tenho que dar um destino para ele. Se for positivo, o que que eu vou fazer? Se for negativo, Exatamente. enfim, tá solucionado o problema. Então não O pega. sangue oculto é complicado. E entender que o sangue oculto pega câncer coloretal avançado e cólico grande, o resto não pega. Então, a nossa vovozinha de 80 anos, Isda, se ela morrer aos 100, talvez, se tiver um adenoma, talvez ela tenha problemas. É difícil, por isso que o Barroso falou, acho que é uma decisão individual, né, do paciente, tendo, obviamente, bom senso. E E nos aquele guidelines não fala de certo ou errado, fala justamente de individualizar e fica a critério do médico e do paciente. Se a paciente não vê problema, não tem. Eu acho que é tudo bom senso, acho que é a melhor solução nesses casos. é, Individualizar mesmo. Quando tem um paciente, por exemplo, 75, quer dizer, chegou aos 75, sempre fez as colunas, nunca teve nada, ok. É mais fácil a gente dizer para ele que acabou, não precisa, a chance dele ter câncer de cólon é muito pequena. Mas se ele já teve vários adenomas, até já operou um câncer de cólon, mas está bem, esse câncer de cólon que ele operou tem 15 anos, faz os controles, um polipinho aqui, outro ali. Quando é que vocês terminam essa investigação? Também aos 75? Ou não? Vai mais? Aí, nesses Teórica, casos específicos que você falou, acho que eu Olha. prolongaria um pouquinho, dependendo também, lógico, da condição clínica da pessoa, né? Se ele já tem essa história toda. Beth, por favor. Você falou aí do paciente. Eu tenho uma paciente que está agora com 88 anos, Aham. batendo um bolão. 88 anos, batendo bolão, mais ativa do que a filha dela, que é médica. E essa Uhum. paciente, há uns 20 e poucos anos atrás, eu diagnostiquei um câncer dela. Ela ficou bem do câncer. E de lá para cá, ela não deixa de fazer a colonoscopia anual dela. Aí eu digo, não precisa tanto. Doutora, eu estou viva até hoje, porque eu faço? E realmente, toda vez que eu faço a colonoscopia dela, se eu fico assim uns 2, 3 anos que já ficou sem fazer, aí vem uma porção de polipins. Ela é uma produtora de pólipos sensacional. Hoje em dia, os pólipos que eu pego nela sempre são pequenininhos, porque ela está fazendo toda hora, então não dá tempo de crescer aquilo. Mas eu já falei com a filha dela, puxa vida, ela está com 88 anos, a gente começa a ter mais risco de, né, ter um problema pelo exame do que. Mas ela não admite parar. Ela diz que ela vai morrer fazendo colonoscopia. Eu falei assim, que não seja fazendo a colonoscopia, né? É, Eu, eu sobre, vou.
Só para Pode falar uma falar. coisa que eu acho que é importante, é assim, eu acho que colonoscopia, assim como o ultrassom, é um exame examinador dependente. É. Então, acho que a gente tem que sempre levar em consideração a qualidade do exame que foi feito. Então, por exemplo, chegar um paciente de 76 anos, você acha que a colônia, não, por vários motivos que pode te levar a crer, que não foi a colonoscopia índice dele, não foi uma colonoscopia adequada, confiável, para a gente poder ter tranquilidade e evitar esse câncer, né, novo, o câncer pós-colonoscopia, eu acho que a gente pode trazer responsabilidade para a gente, principalmente a gente que faz o exame, e falar assim para ele, ó, vou fazer sua colono, não, e dar o segmento adequado a partir de uma colonoscopia confiável. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, a questão do preparo, a questão do... A gente sabe, eventualmente, todo mundo, né, não é querer falar mal de outros colegas, nada disso, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que, eventualmente, pode ser feito colonoscopia de uma maneira mais adequada, ou menos adequada, no caso, e aí é fundamental para a gente passar para o paciente essa informação sobre fazer ou não fazer, a gente confiar no exame que é examinador dependente, né? Então, a qualidade é importantíssima para subsidiar a nossa decisão e faz parte também do bom senso. Eu também tenho umas perguntas para fazer, mas eu queria fazer uma pergunta da plateia. A Ingrid pergunta o seguinte: caso a ressecção do pólipo não tenha sido de forma adequada, com quanto tempo repetiria a colonoscopia? Segundo ela, ou seja, uma colono que não foi dentro do padrão de qualidade, seja pelo preparo, seja por uma ressecção incompleta, com qual seria o novo intervalo? Felipe? Ela fez a coluna. Eu estou lendo aqui a pergunta. É uma paciente de 37 anos. Ela fez. Não, não estou vendo Essa 37 aqui, perguntinha? não. Não, é uma pergunta, não tem idade, mas você Ah, tirou um tá. Não, pólipo, que eu estou olhando o não foi uma chat. ressecção. Ah, tá. Não, você tirou o pólipo, não foi uma ressecção adequada, e quanto tempo você repetiria essa colonoscopia? Ou não foi adequado porque o preparo estava ruim, e não tirou a lesão, enfim. O que Isso. você sugere de intervalo Teoricamente, para repetir? então, se sabe que se foi um preparo ruim, deveria ser, o guideline dá margem para repetir em 1 ano, ao invés de cancelar o exame e fazer de novo. E se foi uma ressecção incompleta, 6 meses, né? 6 meses. Ok. Júlio vai me passando as outras perguntas, e enquanto isso, bom, eu fiz uma colonoscopia com 50 anos, passei 50 anos, 55 anos sem história familiar, e foi normal o exame. Aí o guideline é 10 anos, todos vocês seguem esse guideline? Vamos falar a verdade. O que você falou? Volta daqui a 10 anos, porque eu sou o máximo, eu não perdi nenhum pódio. Eu Porque acho a 10 anos grande muito tempo. preocupação. Não. Eu quero saber o que Mas vocês eu fazem, porque o guideline é 10 anos. Eu quero saber o guideline, que né? vocês recomendam. Mas acho que a partir de 2 endoscopias, às vezes, próximas, assim, com tranquilos, feitos com qualidade, dá mais segurança. Mas, assim, o guideline realmente fala 10 anos, né? Mas não, eu prefiro Você- fazer um pouco antes. Mas Também. eu Quanto não estou tempo? seguindo o guideline. É. Quanto Acho que tempo, 5 anos Barroso? acho que 5 anos, 7 anos é um bom tempo. Mas, assim, o Felipe? guideline fala 10 anos, tá? Isso é uma questão Felipe? quando É. Eu Não, falo eu de sei, 5. a gente sabe. 5, alguém fala de 10 ou 5? Alguém Falo, fala 10? Olha, não, o que que eu não falo. faço? 5 Eu a 8 anos. aviso para o paciente, eu sou sincera, eu digo, olha, existe um guideline que fala em 10 anos. Os japoneses falam às vezes em menos. E assim, eu tenho pacientes que já estão comigo há muito tempo. Se eu vejo que a pessoa fez 2, 3 colonos com intervalos de 5 anos e não tinha nada, aí eu falo, olha, eu acho que você é uma pessoa que pode, de repente, alargar aí esse intervalo, né? Mas eu sou sincera, eu digo que o guideline mas que se ele quiser fazer antes, com 5 anos, que eu não acho absurdo nenhum. A maioria prefere fazer com 5 anos, hoje em dia. E, vo e você, Giovana, também 5 A anos ou mesma 10? coisa, me dá um pouco de aflição. É muito tempo, né? Porque se a gente faz com Eu também acho. intervalo menor, a gente pode realmente acabar pegando lesões mais precoces, né? Que vierem a surgir depois da É, colonoscopia normal.
Porque a gente tem que ter ideia, porque eu acho que os 10 anos, assim, não tem condição de fazer colonoscopia populacional a cada 5 anos, nem nada. Então, o guideline é populacional, de uma população de custo-benefício, né? Assim como o sangue oculto, ele é custo-benefício, mas individualmente, talvez você não use nos seus pacientes o sangue oculto, porque o sangue oculto não pega o pólipo de 3 milímetros, 5 milímetros que não sangra. Então, eu acho que é mais, a gente também tem que trazer para a nossa realidade, tirar um pouco o que é custo-benefício de um programa, né, populacional, que é muito caro, colono, claro. A Ana Zúcaro fez uma pergunta, aí agora que vem a de 37 anos. Eu recebi uma paciente de 37 anos que realizou um check-up pela empresa, aquele check-up anual, e teve um sangue oculto positivo. Sem história familiar, sem queixa nenhuma. Ela fez a colonoscopia e tinha um câncer precoce que foi ressecado adequadamente. Um PET-CT para avaliação de linfonodo. Repetiu um ano após, sem lesões. Ok. Eu acho que, eu não sei se ela fez uma pergunta ou se ela colocou como um intervalo para repetir. Oi? Acho que a questão é se ela fazia algum teste genético nessa pessoa, né? Será que seria algo relacionado a isso, por causa da idade, né? Ou talvez qual seria a recomendação daí para frente? Ela repetiu um ano após e não tinha lesão, e daqui para E a frente, partir o dali que ela. seria 3 anos. 3 anos. Ana, isso foi só uma informação. O que exatamente você quer que comente sobre teste genético ou repetição da coluna? Ela vai se colocar, né? Em relação até à repetição da coluna, a gente tem também. Peraí, deixa eu ver só se ela colou. A gente tem também os guidelines, mas, por exemplo, você tem um pólipo pediculado. Pediculado, você tirou um pólipo. Outro dia eu tive, de quase 2 centímetros, tirei o pólipo e deu um adenocarcinoma só restrito à mucosa, no adenoma tubuloviloso, só restrito à mucosa, sem nenhum critério mais de gravidade, não tinha BUD, não tinha, era moderadamente diferenciado, tudo livre, enfim, a polipectomia foi completa, tá? E não precisa complementar com cirurgia. Vocês repetem com um ano mesmo? Porque, na verdade, a preocupação desse paciente é se tem linfonodo, se não tem, mas estava tudo restrito à mucosa. Por que um ano? Porque não menos que 3 anos? Foi um pólipo complicado, né? Teve um adenocarcinoma in situ, mas, na verdade, você vai procurar aquela região, você vai procurar outros pólipos, o que vocês acham? Então, Ana, assim, acho que você tem que avaliar se essa lesão é toda um adenocarcinoma ou se é um adenocarcinoma em um adenoma. Eu acho que isso tem um impacto na Adenocarcinoma em tomada. adenoma. Isso. Um Então, a gente está adenocarcinoma. falando de uma lesão esporádica, provavelmente, ou não de uma lesão que já surgiu como um câncer de novo, né? E acho que eu acompanharia um ano mesmo, se a ressecção foi completa. Eu confio no patologista. A questão é a confiança no patologista que está dando o laudo, né? Acho que faz toda a diferença também. Os Eu patologistas peço não falam nem de margem, né? Não falam nem de margem hoje em dia, né? Não, eu peço em um ano, mas na verdade, assim, se a lesão está totalmente ressecada, tem todo o patologista já foi revisto e tal, eu fico até interrogando, porque na verdade você vai procurar lesões sincrônicas, né? E aquele local Seria de ali já você propósito. não vai ver mais nada, né? Sim, esse caso me surpreendeu. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Ana. Era noite. uma Me mulher conta. Boa noite. jovem, saudável, tudo bem, que fazia exercícios físicos saudáveis e que chegou apavorada no meu consultório, no check-up anual da empresa, com um sangue oculto positivo, tá? Falei, não, vamos investigar, mas provavelmente na sua faixa etária, sem história familiar. E era um adenoma precoce de sigmoide, tá? Fiz uma ressecção completa, com margens livres, laterais e profundas, fechamento das linhas de mucosa, e eu orientei a ela que fizesse um PET scan para avaliação de linfonodo.
Só que antes eu conversei com o pessoal dos PET scan e eles me recomendaram, Ana, não adianta fazer agora, que só de você ter manipulado a região, isso vai dar uma positividade, mesmo que com o SUV baixo. O interessante é que você faça esse PET scan com pelo menos 4 a 6 meses para avaliar a invasão linfonodal. E assim foi feito, né? 6 meses após, não havia linfonodo na região do sigmoide, e esse ano eu repeti a colono dela e lesão única, totalmente ressecada, sem nenhum outro adenoma, né? Realmente uma lesão esporádica, e ela fica assim muito chocada que ela disse, se eu não tivesse feito esse exame nessa idade, a minha história de vida seria outra, né? Eu tenho, Uhum. E eu tenho, isso é tenho um real. caso, Ana. Pois é, eu tenho um caso que, quando a paciente chegou, na verdade, ela já tinha um tumor. Mas ela procurou uma emergência um dia, evacuou, achou que tinha uma raia de sangue, achou que as fezes estavam um pouco mais finas. Eu examinei no consultório, eu não vi nada ao alcance da retossigmoidoscopia. Quando fez a colono, tinha um tumor de sigmoide. E operada já era um estágio 3, que precisou fazer quimioterapia com a mesma idade que a sua paciente, com 37. Sim, Então, assim, não, a gente não pode minimizar nenhum sintoma, nenhum sintoma. nenhum E a sintoma, e gente, eu acho que idade também, a gente tem que valorizar sim, enfim, que a gente pode encontrar realmente lesões. eu acho que nós temos que ouvir o doente, né? Ultimamente, todos os cânceres avançados que eu detecto são em pessoas abaixo de 50 anos, por incrível que pareça, atletas, né? Tenista, alpinista, corredor, né? E teve um outro Mas esse é o paciente. genético, né? Esse é o problema. Esse é dos lados genéticos, né? É os Exatamente. 35%. É. E Eu posso fazer recentemente, eu ia fazer uma pergunta para a Giovana, porque Pois ela não, é a Felipe. proctologista. Vamos lá. Não tem resposta absoluta, tá, Giovana? É só a Tá? tua Vamos forma lá. de pensar como prócto. Esses pacientes que a gente visivelmente vê com doença hemorroidária, né? Uhum. Qual é a tua idade que você começa a pensar em pedir colono também, tendo a doença hemorroidária? Então, assim, e o paciente sangrou, né? Aí você fala, bom, ele tem doença hemorroidária aqui, pode ter sido isso. Então, se ele tiver 30 anos, se ele tiver 20, se ele tiver 18, se ele tiver 15, como é que é, assim, essa tua forma de pensar em É relação a complexo, isso? às vezes, eu vou te dizer que às vezes vai no feeling, porque, por exemplo, então assim, É muito difícil essa decisão, né? é muito difícil, porque a hemorroida, na verdade, atrapalha a gente, porque se o Aham, paciente se queixa de sangramento, a tendência da gente é dizer que o sangramento foi hemorroidário. Mas eu atendi uma mãe de médico, 93 anos, a história era típica de doença hemorroidária. Eu disse, vou ver uma hemorroida na velhinha, né? Uma velhinha cardiopata, enfim. Quando eu fui examinar, tinha uma lesão no reto, tinha uma lesão a 8 centímetros, e uma lesão já bocelada, assim, e aí quando fez a ressecção, era um tumor inicial. Então, assim, é muito difícil a gente dizer que não vai fazer uma avaliação maior. Eu acho que, assim, quando é uma queixa persistente, por exemplo, eu fiz um tratamento clínico, o paciente chegou jovem, fez um tratamento clínico, veio com queixa de sangramento, eu identifiquei a hemorroida, melhorou com o tratamento clínico, eu fiz uma ligadura elástica. Resolveu? Ok. Se não resolveu, aí eu acho que a gente tem que, entendi. pelo menos, acender uma luzinha aí que alguma coisa pode ter a mais. Sim, E claro. o Ana Zúcara, a Maria Aparecida Cida, perguntou do teu caso, qual era a hum, localização do tumor para eu pensar em falei de síndrome de Lynch, sigmoide. Sigmoide. sigmoide, né? Agora, tem o outro lado da moeda. A gente falou da velhinha de 80 anos, super rígida, que faz ou não faz colono da primeira, nunca fez. E tem a velhinha de 85, 90, cheia de comorbidade,
e com toda a indicação de colono, porque tem uma anemia grave, tem alteração do ritmo intestinal. Isso às vezes a gente recebe, né? Até com indicação de fazer Sim, colono, mas sem condição. Aí tem que devolver para o cirurgião. Falar, olha, se eu encontrar um câncer para operar, aí tudo bem, eu interno, vou fazer essa colono, mas eu acho que a gente se depara com esse outro lado da moeda, com paciente com indicação sim de colono, que é até provável ou possível o câncer, mas com mil comorbidades e às vezes Alzheimer e outras comemorativos. É uma decisão muito difícil, né? Às vezes, eu não acho vou isso uma fazer. decisão com a família, né, Ana? Isso. É uma decisão compartilhada, né? Num paciente com Alzheimer, múltiplas comorbidades, né? Em que vai alterar esse diagnóstico de câncer na qualidade e na sobrevida do doente, né? Uhum. Em compensação, eu tenho umas velhinhas saradas, tá? Com 90, né? Que querem fazer o exame, tá? Em algumas até detectei tumor avançado, foram operadas e saíram muito bem. Mas aí você tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar muito afinada. Você tem que ter o cardiologista do teu lado, de garantido que ele não vai infartar na sala, tá? Você tem que ter uma avaliação de função renal. Você tem que estar cercada de colegas que te garantam, né, a segurança desse procedimento. Eu Uhum. acho que é válido, Uhum. entende? Eu E quem tem, tenho e uma. é sempre aquilo, e quem tem condição de ter sobrevida de qualidade. Não é o velho demenciado, acamado, gastrostomizado, entendeu? Fora do ar. Isso você tem que tentar. E aquilo, nada mais do que a decisão compartilhada com doentes e familiares. Eu acho que esse é o papel do médico. O médico está deixando cada vez mais a relação médico-paciente de lado e seguindo guideline em protocolo. Não, cada indivíduo é único, tá? E a tomada de decisão é uma tomada de decisão compartilhada. Você pode informar ao paciente e ao familiar quais são os protocolos, quais são os guidelines, tá? Mas também informar que a decisão é uma decisão compartilhada entre médico, familiar e paciente. E, sobretudo, ter uma boa relação médico-paciente com esse doente. Por exemplo, eu não marco colono sem antes ter uma consulta com o doente. Eu não cobro essa consulta. Mas eu tenho que conversar com esse doente. Essa história de você responder por WhatsApp aquelas perguntas básicas e marcar por WhatsApp uma colonoscopia, tal hora em tal hospital, eu acho isso um procedimento pouco qualificado, porque, na Uhum. verdade, você não sabe se o cara está falando a verdade, tá? Você não Uhum. sabe se aquilo é real. Você não viu a cara do doente, você não examinou a cara do doente. Outro dia eu assisti uma situação que me deixou chocada. No hospital de excelente padrão, eu estava esperando sala, entra um paciente na maca, a enfermeira pergunta: quem é o médico que vai fazer sua colonoscopia? Não, não sei o nome dele, não, nunca vi. Então preste atenção. Num hospital de ponta, num hospital qualificado, foi marcada uma colonoscopia na qual o médico nunca se apresentou ao doente, nunca conversou com o doente, e esse doente não sabe nem quem é que vai fazer o exame dele. Entendeu? Fácil Eu não. acho que aí é um problema
ético, isso daí é um problema. Eu sei que colono paga pouco, volume, nananã, nananã, mas você não pode coisificar o ato médico, entendeu? É, Você- pode falar, desculpa. Não, tu pode falar, Aninha, é só uma citação. Desabafa, é É, verdade, é verdade. não, Eu ia, eu ia colocar outra situação. Por exemplo, a gente faz uma LST, tira uma LST e acha que tirou completamente, não é aquela LST que você fica na dúvida, que você retirou, veio adenoma tubular com displasia de baixo grau, nada demais. Vocês repetem quando, qual é o segmento desse doente? O Felipe, Então, se a ressecção da LST foi completa, é isso, em peça única. completa. É. É porque quantas vezes a gente acha que é completa, né? Depois se decepciona, né? Não estou falando de FD, estou falando de mucosectomia, né? Sim, é. Acho que uma ressecção em peça única pode ser em 1 a 3 anos, né? Um Algo a em três torno. anos. Dependendo do Alguém tipo faz. histológico, dependendo da localização, se é reto ou outro lugar do colo. margem livres, profunda e É. laterais, né? Isso é Todos concordam, importante. 1 a 3 anos, ninguém quer rever em 6 meses, 1 ano, nada disso. Eu Se a, concordo. E se a, sobre a LST, eu só gostaria de pontuar uma coisa que vai muito da relação médico-paciente também. Às vezes a gente se depara com uma LST, e, por exemplo, aqui no campus, eu ainda não faço esse dia, até gostaria, né? Quem sabe um dia. E aí, às vezes, tem que ter muito cuidado, às vezes, indicar naquela ânsia de querer fazer para mostrar serviço, uma mucosectomia piscimil, você está ali, fez a colonoscopia diagnóstica, o paciente assina o termo que está ali descrito, mucosectomia e tudo mais, você acha uma lesão e aí você tem que avaliar, pô, ISD é o melhor tratamento e eu não faço. Eu acho que o paciente ele tem direito de definir se ele quer, às vezes, procurar um colega que faz, ou se, né, ele tem que estar bem, né, bem entendido e bem, ele que tem que decidir. Então, eu, quando pego uma lesão um pouco maior, assim, eu opto que não dá para tirar em peça única, e eu sabendo que o tratamento ideal é a retirada total, né, em peça única, eu tendo a terminar o exame e passar para o paciente em situação, ó, detectamos a lesão, o melhor tratamento para o senhor é a dissecção endoscópica de sua mucosa, aqui na nossa cidade não faz, só pode procurar algum outro local que faça, mas se o senhor quiser a piscimil, não é a melhor opção para a sua lesão, mas a gente pode fazer. E aí deixou a decisão na mão do paciente, porque às vezes, pô, a gente tira uma lesão, vem, não dá margem, aí daqui a pouco tem recidiva, e o paciente com razão pode vir a questionar, mas eu estava sedado, né? Assinei um termo genérico. Então, assim, a gente tem que ter sempre essa cautela também de compartilhar certas decisões que transcendem um pouco a sua mas parte médica. tem, tem questão também, mas, porque assim, o ideal é você encaminhar para o colega que faz esse dia. Só que às vezes o paciente não pode fazer esse dia. Primeiro que ele está no hospital público, ok, alguns Não, hospitais sim, fazem, mas ou aí às ele vezes ele é privado e não pode pagar esse dia, Não porque pode aí não, e o hoje, pagar. plano não cobre, e o plano não cobre, mas aí é uma decisão que ele vai exatamente. fazer a PCMil, mas Às ele vezes ele tem concordando com que aquilo, né? Ele tem que procurar a Giovana para operar o cólon dele por uma questão Exato. econômica, porque nem sempre dá para te fazer ISD, porque isso é caro, né? Mas a Então, decisão tem que ser dele, na minha opinião, assim. Aí, porque você pode tirar e ele pode falar assim, ué, mas eu poderia pagar o melhor tratamento. Então é uma decisão que é melhor compartilhar com o paciente. A gente não pode decidir por não, ele, na minha opinião. lógico, não, você tem razão, mas a questão assim, às vezes o doente, eu quero fazer ISD, eu quero pagar, mas não, eu não posso pagar. E às vezes a ISD também é uma forma de você ter um material para análise e às vezes você tem que complementar. Pode ser que nessa análise daquele material, ele tem até que indicar a cirurgia. Então, isso tem que ser falado para o paciente. Muitas vezes ela pode ser resolutiva, na grande maioria dos casos, mas às vezes não. Ela é mais diagnóstica e isso custa, né? E ele tem que saber se ele vai bancar isso. A gente Felipe, está Outro problema. falando de, por exemplo, essa questão da Luciano. ISD, tenho colegas, né, falando assim, no futuro todo endoscopista vai fazer ISD. E Não eu me vai assusto e um nem pouco. todas serão Pois é, e ressecadas. eu me assusto um pouco com isso, porque assim, já está difícil de fazer no mundo ocidental, sem o treinamento adequado, é um material que custa uma Hybrid Knife R$ 4.000, um custo muito maior do que uma alça, a medicina já é cara, então acho que a gente tem que setorizar as dissecções, etc., para as lesões que efetivamente precisam, né? E então
aquelas lesões granulares homogêneas, que em geral têm um baixo risco de ter uma invasão submucosa, às vezes lesões de cólon direito, em pessoas mais idosas, né, de SECO. Então, talvez esses pacientes a gente possa estender um pouquinho mais essa indicação da mucosectomia piscinil. Você acha que consegue tirar em 3 fragmentos, né? Um pouco o seu feeling, né? De até onde você consegue ir para tentar tirar toda a lesão. Porque o importante é tirar toda a lesão, né? Sim. Isso é o que importa na realidade. Exatamente. E tocando nisso, um problema que eu vejo na ISD, tá? Eu acho o seguinte, aquela lesão com mais de 6 centímetros, que um japonês vai levar 7, 8 horas para ressecar, que você vai gastar uma fortuna de material, que você vai expor o paciente a um trauma cirúrgico, não deixa de ser, prolongado, anestesia prolongada, risco de complicação, risco de necessitar de complementação cirúrgica. Eu acho que eu acho que ainda não definimos exatamente qual é o limite da ISD, que eu considero que um paciente com uma ISD que vai durar 8 horas para ressecar, e que talvez isso seja diagnóstico que ele tenha que operar, tá? O trauma cirúrgico, o estresse cirúrgico e o custo é muito menor você fazer uma ressecção videolaparoscópica. Gostaria de ouvir os cirurgiões, por favor, doutora Giovana. Tá sem Microfone. o microfone. Desculpa. Pois exatamente, porque uma colectomia direita, por exemplo, em mãos hábeis, pode ser feita em menos de 1 hora. Com toda certeza. Com Então, toda certeza. isso, um trauma cirúrgico para o paciente muito menor E um custo muito menor. também. Só não pode acrescentar um robô, porque aí a gente vai Ah, Não, eu não estou falando em robô, Ana. Eu Não, estou mas agora as falando, pessoas não. O cirurgião não, vai querer botar eu um estou robô. falando que nós nos tornamos melhores à Claro. medida que reconhecemos o limite da nossa técnica e da nossa capacitação e comparamos com um leque de opções possíveis, entendeu? Uhum. E esse é um caso típico. Fazer uma mucosectomia de 8 horas, pelo amor de Deus, sabe? Não tem sentido o gasto de material, o estresse cirúrgico, a possibilidade de complicação e a possibilidade de uma cirurgia posterior. Então, eu acho que ainda não ficou definido muito bem até quanto e como está o papel da ISD. É. Entendeu? E parecida também com uma coisa que eu ia colocar. A mucosectomia, a gente tem que valorizar ainda, porque às vezes o ideal é fazer uma mucosectomia em bloco único, isso é lindo, mas quando não tem condição, algumas das lesões, quantas lesões nós curamos com mucosectomia em piscinil? Também não é de todo absurdo se é isso que o paciente pede naquele momento. Eu acho que, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Não tem uma outra pergunta da plateia, eu estou bem satisfeita. Não sei se vocês têm alguma consideração antes de eu passar a palavra para a Rosânia fechar esse nosso 2 horas discurso. de reunião, parece que a reunião foi boa e muito produtiva. Parabéns a Isso. todos. Parabéns mesmo. Queria agradecer a todos os palestrantes, foi super rico, foi muito bom. Rosânia, com você. Gostaria também de agradecer a todos os participantes, a todos os colegas que assistiram, a todos os palestrantes, e agradecer principalmente a todos os hospitais que participaram do nosso mutirão em 2023, que apesar de toda a dificuldade que eles enfrentavam com o pessoal, com material, todos tiveram boa vontade em participar, e dizer que, infelizmente, ontem a gente não pôde fazer a nossa caminhada, por causa da chuva, mas que estamos nos programando para fazer no dia 6 ou 7, não sei, no domingo, 7 de abril,
que é o próximo domingo pós-Páscoa, tá? E a gente espera todo mundo lá. E é isso aí, gente. Boa noite para todos. Muito Boa noite, obrigada muito pela obrigado. participação. Boa Muito noite. obrigada. Obrigada, boa noite.